Olá, gente, bom dia, boa terça-feira a todos. Sejam bem-vindos a mais um dia de aula. Hoje com a nossa aula de matemática, tá? E o nosso assunto, simetria. Então, o que é simetria, tá? É tudo aquilo que pode ser dividido em partes iguais, certo? O assunto está na 125, página 125, tá? Então, aí vocês têm um conceito que eu coloquei para vocês e também tem o conceito do livro, que diz assim: uma figura é considerada simétrica se podemos dividi-la em partes que elas se coincidam perfeitamente quando sobrepostas. Aí temos a figura do boneco de neve, de um dado e de um trevo de 5 folhas. As figuras acima foram divididas em duas partes iguais por uma reta que chamamos eixo de simetria, que é esse traçado que vocês estão vendo no meio da figura. O eixo tem a função de dividir a figura em partes iguais, que podem ser sobrepostas ao menos na imaginação. Então, até na nossa imaginação, a gente consegue dividir uma figura ao meio e saber se realmente ela possui as partes iguais. Aí ele diz: as figuras que têm eixo de simetria são chamadas de figuras simétricas. As que não têm eixo de simetria são chamadas de figuras assimétricas. Então, eu coloquei aqui para vocês, tá? Essas 4 figuras. A primeira é um triângulo. Outra coisa, vocês têm que imaginar e saber dividir, tá? Se eu tenho um triângulo e eu posso dividir ele, eu tenho que saber quais são as partes iguais. Então, qual traçado que eu vou fazer? Eu vou fazer um traçado horizontal ou vou fazer um traçado vertical? No caso do triângulo, né? Se eu fizer um traçado aqui vertical, eu consigo dividi-lo em duas partes iguais. No caso do quadrado, posso fazer das duas formas, usar os dois traçados, tanto o horizontal, certo? Quanto o vertical. Então, vamos aqui, ó. Então, aqui eu tracei verticalmente e agora horizontalmente, tá? Então, esses dois traçados são chamados de eixo de simetria. Porque o quadrado é uma figura que eu posso dividi-lo tanto na horizontal como na vertical. Lembra do enunciado lá, do conceito do quadrado? O que é o quadrado? É uma figura geométrica plana que possui os 4 lados iguais. Se ele possui os 4 lados iguais, então tanto faz. Se eu vou dividir ele horizontalmente ou verticalmente, tá certo? A letra A. Aí eu imagino que a letra A, se eu dividir ela aqui na horizontal, ela vai ficar errada. Porque a parte de cima é mais fechada e a de baixo é mais aberta. Então não vai dar certo, né? Então eu vou fazer o que aqui? Vou dividi-la realmente ao meio. E até se eu traçar uma letra A numa folha qualquer e juntar a folha, dividir as partes, eu vou ver que ao abrir ela está lá, dividida ao meio certinho, né? E a borboletinha é o mesmo caso também da letra A. A divisão é vertical, tá? Então, temos aí divisões verticais e horizontais e figuras simétricas, tá? Que tem a mesma divisão. Lembrando que as assimétricas não possuem essa divisão. No livro de vocês, nós temos aqui 2 exemplos de figura simétrica. Essa seta curva, que tem aí no livro, tá? Como vocês estão vendo aqui, ela é uma figura assimétrica, porque não tem eixo que a gente possa dividi-la igualmente. Já essa outra figura aqui, certo? Parece um quadrado, né? Ela é uma figura simétrica, porque nós podemos dividi-la horizontalmente, né? Horizontalmente, certo? Então, ela forma eixo de simetria, tá? A seguir, vocês vão realizar a atividade da página 126, 127, traçando os eixos de simetria. O que é que vocês vão fazer? Vão imaginar, a figura está dada, ou seja, as figuras, porque são duas, letra A e letra B. Aí você, na sua imaginação, tá? Você vai, como se você pegasse essa folha, ela tivesse desenhada em uma malha, a parte, e você dobrasse a folha.
Ao dobrar a folha, o que é que vai acontecer? A figura que está aqui, do lado esquerdo, ela vai para o lado direito, certo? Ao chegar no lado direito, vamos supor que lá tinha uma tinta, alguma coisa assim, que ao encostar a gente deixou ela lá, a marca dela, na segunda parte. Então, traçar o eixo de simetria é desenhar a figura do mesmo jeito, né? O eixo não, traçar lá a simetria, desculpa aí o erro. É desenhar a figura do mesmo jeito que ela está aparecendo no primeiro lado, na primeira parte. Isso vale tanto para a letra A, para a letra B. Aí, nesse caso, a gente usa a imaginação, vai usar o dobrar, né? Concluir a figura na segunda parte, do mesmo jeito que ela está aparecendo na primeira, tá? O segundo também, vocês vão saber aqui quais letras do alfabeto são simétricas. Marque o eixo de simetria nas letras a seguir, circule as que não são simétricas. Então, temos já o exemplo aqui, a letra A, né? Esse eixo aqui ele foi traçado verticalmente, então nem todas as letras vão ser traçadas dessa forma, tá? Vocês vão procurar o eixo, eu não vou dizer, não vou dar a resposta agora, eu vou deixar vocês procurarem, tá? Vocês vão procurar, vão traçar o eixo, vão ver a posição da letra, certo? Vão marcar as simétricas e circular as não simétricas, quer dizer, as assimétricas, aquelas que não possuem divisão por igual, certo? A terceira questão da 127 é a mesma coisa, tá, gente? Em cima, deixa eu colocar aqui para vocês. Então, eu coloquei ali no quadro, não dá para desenhar porque é uma figura um pouquinho grande. Então, vocês vão fazer a mesma coisa, usar a imaginação. O que é que eu tenho em cima? Um traçado de quadrados com cores. A primeira cor é o laranja, depois vem a sequência do azul, do verde e do azul. Depois vem a sequência azul, laranja, azul. E segue com os outros quadrinhos. O que é que você vai fazer? É como se você estivesse pegando aqui, ó, esse traçado que está em cima, e pegasse a folha e dobrasse ela. O que é que vai acontecer quando eu dobrar? Esse pedaço de cima, ele vem para baixo. Então, o quadradinho que é laranja em cima, ele vem aqui no primeiro quadradinho da malha, embaixo, laranja, tá? Então, eu coloquei aqui no quadro para ver se dá para entender a ideia. Você tem a reta de cima, né? Com todos os quadradinhos, certo? Tem aí todos os quadrados, né? Aqui, aqui e aqui. São 3 conjuntos, né? Deixa eu apagar aqui para explicar direitinho a vocês. Já temos um conjunto, o segundo e o terceiro conjunto. Aí eu coloquei aqui, dobrar para baixo. O que é que você vai fazer? Como se essa folha tivesse solta e você pegasse aqui e dobrasse a folha. Então, as cores de cima, elas vêm no mesmo eixo para baixo, certo? Quem não conseguir fazer, gente, ó, não se desespera não, tá? Não precisa agonia, porque eu vou enviar a resposta e vocês vão ver direitinho e fazer. Mas tenta fazer pela explicação que a tia deu e pelo uso da imaginação, tá certo? Não precisa se aborrecer, se preocupar, que a tia depois ajeita para vocês, tá bom? No quarto, tem assim, trace os eixos de simetria de cada figura e escreva quantos eixos há em cada um. Então, traçar o eixo de simetria. O que é traçar o eixo de simetria? É contar a quantidade de retas que você colocou dentro da figura. Qual é a primeira figura que nós temos? Um quadrado, né? Ficou meio retangular. Deixa eu ajeitar. Vamos fazer um quadrado direitinho aqui para ficar bonitinho, né? Agora melhorou, não é isso? Então, aqui, eu posso dividir esse quadrado em quantas partes? Então, eu traço aqui. Continua aqui, né? Já tem o quê? 2 partes. Se eu traçar outro eixo aqui, eu tenho quantas? 4. Então, quantos eixos eu tracei? Quantas partes ele ficou dividido, né? É como se essas retas, elas fossem pedaços. Uma reta, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho 4 eixos, 4 partes da figura, certo? E aí, vocês vão fazer nas demais figuras, certo? Temos aí um hexágono, um losango,
e uma figura aí que pode ser chamada de um pentágono, né? Que é uma figura de 5 partes, tá? Então tá aqui, não se preocupem, tracem direitinho, façam com calma. Na próxima aula a tia envia a correção, certo? Agora vamos dar continuidade ao nosso assunto, certo? Com perímetro. É um assunto também bem legalzinho, bem facinho, é só calcular, tá? E as contas só são adição, tá certo? Então vou explicar para vocês agora o que é o perímetro. Então tá aí para vocês, gente. Perímetro. O que é o perímetro? Aí eu coloquei aqui um conceito. Se vocês procurarem, no livro de vocês tem, e também nós vamos achar vários de várias formas. Então eu coloquei desse jeito. É a soma de todos os lados de uma figura, ou seja, de um polígono, tá? Então eu vou desenhar aqui e vou explicar para vocês. Eu tenho aqui, vou começar pela mais fácil, que é o quadrado. Por que o quadrado? Porque ele é uma figura que possui os 4 lados iguais. Presta atenção aqui, tá? Se no meu quadrado eu tenho os 4 lados iguais, significa dizer que todas as medidas desse polígono, elas vão ser iguais. Vamos supor que a figura foi dada e que só tem uma medida na figura. E essa medida é 2 centímetros. Aí eu preciso calcular quem aqui? O perímetro. Eu vou dizer que o perímetro da figura é 2? Não, eu preciso calcular os lados. Se eu sei que o quadrado é uma figura de 4 lados e todos os lados são iguais, significa dizer que aqui vai ter 2 centímetros, aqui 2 centímetros e aqui 2 centímetros, tá? A parte de cima e a de baixo 2 e as laterais 2 também. São todas as medidas iguais. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Perímetro é igual. Vou somar as 4 partes. Então, 2 mais 2 mais 2 mais 2. Perímetro é igual 2, 4, 6, 8. 2 com mais 2, 4. 4 com mais 2, 6. E 6 com mais 2, 8. Terminou aqui? Não. Tem que colocar a unidade de medida. No caso aqui foi o quê? Centímetros. Coloca lá. E terminou o somatório da área do quadrado, certo? Então, somar o perímetro da figura é isso, é calcular as medidas dos seus lados, é somar, é só soma. A próxima figura, deixa eu ver uma figurazinha aqui, vamos agora a uma figura diferente, vamos para o retângulo, né? Que possui lados opostos com medidas, né, diferentes, tá? Então, tenho aqui um retângulo. E eu tenho na minha lateral uma medida de 3 centímetros. Lembrando que no retângulo, a base superior e a base inferior, as medidas são iguais, né? E diferente das laterais. As laterais possuem uma medida e a base superior e inferior outra medida. Essa é igual a essa e essa igual a essa, tá? Espero que tenha dado para entender, tá? E aqui em cima eu tenho uma medida de 2 centímetros. Bom, terminou aí? Não, eu tenho que somar todos os lados. Como é que eu vou descobrir esses lados? Simples. Se no meu lado esquerdo da figura, que é a minha lateral, eu tenho 3 centímetros, automaticamente aqui também mede 3 centímetros. Se na minha base superior eu tenho 2 centímetros, a medida de 2 centímetros, logicamente que na minha base inferior eu também tenho uma medida de 2 centímetros, caso a figura não venha discriminando, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Agora eu vou calcular o perímetro. Nunca esquecer de colocar a letra, que é o P maiúsculo, e o sinal de igualdade. E calcular os lados. Tia, eu posso fazer aleatório, colocando as medidas 2 mais 3 mais 2 mais 3? Pode, só não esquece de colocar as 4 medidas, senão o cálculo sai errado. Tá joinha? Vamos lá. Então, vocês podem colocar aqui 3 mais 2 mais 3 mais 2. Coloquei as 4 medidas? Sim, né? 1, 2, 3,
4 medidas, certinho. E agora eu vou somar. Perímetro é igual 3 mais 2, 5, né? 5 mais 3, 8. E 8 mais 2, deixa eu botar aqui que tá aparecendo vezes, né, gente? 8 mais 2 igual a 10. Então, qual é o perímetro do retângulo, dessa figura, desse polígono retângulo? Então, a soma de todos os lados deu o quê? 10, falta o quê? A unidade de medida, centímetros, tá? Não esquece, senão a questão fica incompleta. E assim vocês vão fazer com as demais figuras que apareceram, tá? No triângulo, bom, triângulo eu sei que é uma figura de 3 lados, e dependendo da figura do triângulo, né, e da sua configuração, ele vai dar lá a medida dos lados. Tem triângulo que tem os lados iguais, tem triângulo que tem a base com a medida e os lados com outro, e assim sucessivamente. Então, vamos pegar um triângulo aqui, que realmente tem os 3 lados iguais. Então, aqui, eu vou botar uma medida de 5 centímetros. Logicamente, o outro lado também tem 5 centímetros e a base 5 centímetros. Se só tem 3 lados, então eu vou somar os 3 números. P maiúsculo, sinal de igualdade. 5 mais 5 mais 5. Confere se realmente estão os 3 números, os 4 números ou os números que vocês precisarem somar, tá? Então, perímetro é igual, 5 mais 5 é igual a 10 e 10 mais 5 igual a 15. Então, eu vou aqui, ó, coloco que o perímetro da minha figura é igual a 15 e a unidade de medida que é centímetro, tá? Se for metro, coloca metro. Se for milímetro, coloca milímetro. E assim sucessivamente. Só não esquece de pôr a unidade de medida, porque senão a questão fica incompleta, ok? Então, esse também vocês vão realizar a atividade das páginas 130, 131, 132, certo? Qualquer dúvida, tira lá com a tia, na nossa aula ao vivo, de sexta-feira. O que vocês não perguntarem, gente, por favor, desculpa, o que vocês não entenderem, gente, por favor, pergunta, tá? Não fica com vergonha, não. Se tiver com vergonha de falar com a tia, se não quiser tirar dúvida, pede pra mamãe, pede pra pessoa que tá ao lado de vocês tirar. Só não guarda, tá? Só não guarda essa dúvida. Porque o interessante é que vocês aprendam todo o assunto, tá? Então, a gente vai ficando por aqui hoje com a nossa aulinha de matemática. Façam as atividades. Já coloquei o cronograma no grupo. Qualquer coisa, fala comigo lá no privado, que se eu não responder na hora, mas assim que puder, a tia dá uma resposta para vocês, tá? Dá um retorno. E é isso, a nossa aulinha de matemática hoje é essa, com simetria e perímetro, tá joia? Então, a gente fica por aqui. A seguir, eu vou postar as correções, tá? Tem uma correção aí de matemática, tem uma correção de português no livro. Gente, atividade de português, vocês vão realizar pelo Classroom, tá certo? Façam uma atividade que é uma revisão de prova, tá bom? Então, beijo a todos, fiquem com Deus, bons estudos. E até a nossa aula de quarta, tá? Tchau, tchau!